subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. A cura do cego de nascença. A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos na lição de número 8. A lição que trata acerca da cura do cego de nascença. Um dos milagres portentosos do Senhor Jesus Cristo e relatado no Evangelho de João. Milagre muito importante porque demonstra o poder do Senhor Jesus, não apenas sobre as chamadas deficiências, não apenas sobre as enfermidades, mas sobretudo para desfazer equívocos que haviam cercando este fato relacionado às enfermidades. A pergunta dos discípulos é uma pergunta que enseja, na verdade, a oportunidade do Senhor Jesus Cristo realizar esse milagre. É interessante que os discípulos perguntam, né? Veio o Senhor Jesus, ele viu um homem cego de nascença e os discípulos perguntam quem havia pecado, se este homem ou se os seus pais. Ou seja, o entendimento de que havia possibilidade do pecado dos pais serem transmitidos aos filhos a ponto de fazer com que estes ficassem enfermos, é algo bastante curioso, é algo bastante sério e que deve chamar a nossa atenção. É importante entendermos que o Senhor Jesus Cristo vai desfazer esse tipo de entendimento equivocado, esse tipo de pensamento que na verdade não fazia e não faz jus à vontade de Deus, que havia muito tempo já desfeito esse tipo de equívoco, de que o erro pudesse de forma hereditária ser transmitido para alguém como implicação direta do pecado. É claro que consequências de erros, consequências de pecados, consequências de transgressões podem acontecer a qualquer momento. Porém, nós não temos direito de definir quando é que essas consequências, na verdade, estão acontecendo. Somente Deus é que pode classificar quando existe uma consequência de um pecado, trazendo, na verdade, problemas como enfermidades, que foi o caso do que nós vimos na lição que falou sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. Mas no caso do cego de nascença, do texto aqui em questão, de João capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo deixa de forma muito clara que nem ele nem os seus pais, mas sim que esta enfermidade era para a glória de Deus, porque brevemente iria acontecer esse milagre da cura, milagre em que o Senhor Jesus Cristo realiza inclusive uma ação que contraria totalmente a lógica, né? Quando o Senhor Jesus ele cuspiu na terra, ele fez um certo barro, passa nos olhos do cego, unta os olhos do cego e pede que ele vá lavar-se no tanque de Siloé, e ele volta vendo, ele volta enxergando. Ou seja, imagine para uma pessoa que não enxerga e colocar uma camada espessa de barro, o que dificultaria ainda mais a condição para que ela pudesse enxergar. Mas dentro da perspectiva divina, havia ali, na verdade, um princípio estabelecido, o princípio de que Deus estabelece as coisas da maneira como Ele quer, da forma como Ele acha melhor, e esse homem agora, cego de nascença, passa a ver e as pessoas se admiram, percebem que esse homem agora está diferente. Alguns começam a questionar, mas não era ele que mendigava, ou seja, porque a situação social de uma pessoa cega, de uma pessoa com alguma deficiência no mundo antigo, levava essa pessoa muitas vezes a mendigar porque ela não tinha condição de trabalhar e assim prover subsistência para si. E a condição desse homem ela é revertida completamente, não apenas a condição física, mas também a condição social. Essa é uma das dimensões dos milagres de Jesus, uma das importantes dimensões dos milagres de Jesus, que é a questão social. Jesus Cristo, ao curar muitas pessoas, como o paralítico do tanque de Betesda também, que vivia certamente numa condição subhumana em torno daquele local. Assim agora também como o cego. Essa pessoa não apenas
é restabelecida do ponto de vista físico, mas ela também é restabelecida do ponto de vista social, porque ela pode voltar ao convívio familiar e, ao mesmo tempo, ela pode trabalhar e conseguir a subsistência para si e para a sua família, se caso ela tiver, com suas próprias forças, sem que seja preciso mendigar. E esse cego de nascença, ele é interpelado pelos fariseus que na verdade as pessoas que reconhecessem Jesus Cristo, elas estavam sendo expulsas da sinagoga, e como nós vamos ver na próxima aula, não apenas expulsas da sinagoga, mas havia coisas piores ainda, ameaças piores que assolavam as pessoas que decidiam seguir o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o cego de nascença, os seus pais não respondem, os fariseus, com medo de serem expulsos da sinagoga, e dizem que eles devem perguntar ao próprio cego diretamente se ele foi curado, quem o curou, etc. Porque eles, na verdade, não querem se comprometer, não querem ser expulsos da sinagoga por conta de reconhecerem o milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou. Eles então, procuram o cego, e o cego começa a conversar com eles e dizer que se o homem é pecador, não sabe, porque Deus não ouve a pecadores. Mas aquele que faz a sua vontade, a este sim. Essa é uma fala do cego, não é uma fala propriamente da Bíblia, mas está registrada na Bíblia. Então o Senhor Jesus Cristo, ele não é reconhecido imediatamente por aquele cego, mas posteriormente o Senhor o encontra, e ao encontrá-lo, ele na verdade, ele quer crer no Senhor Jesus Cristo, ele quer crer no Messias. E o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então aquele homem crê, e tem não apenas a sua vida física restabelecida, a sua vida social restabelecida, mas tem também agora a sua vida espiritual. Então, esse homem está de forma completa preparado para seguir o rumo da sua vida de forma extremamente diferente de antes de encontrar o Senhor Jesus, porque ele não apenas é curado de sua cegueira, mas ele também é restabelecido socialmente, e ele é restabelecido espiritualmente. Esse homem agora também é alcançado espiritualmente pelo Senhor Jesus e vai ter uma vida completa, com a plenitude de vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, a cura do cego de nascença é mais uma das grandes realizações do Senhor, fazendo com que as pessoas que ouviam esses testemunhos na verdade, se convencessem cada vez mais de que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Que esta lição seja também abençoada, que você seja muito bem sucedido e feliz na ministração de mais essa aula, e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em todas as coisas. Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.